todos os que estão em casa, vamos rezar uma Ave Maria juntos, para que a Santíssima Virgem possa abrir os nossos corações, as nossas mentes, para compreendermos e amarmos a Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para os que estão nos assistindo nesta Santa Missa e que estavam de pé, ouvindo a Palavra de Deus, estejam sentados para fazermos uma breve reflexão sobre o que a liturgia nos propõe para o dia de hoje. Este 24º domingo do tempo comum. Quem de nós, os que estão nos assistindo em casa, quem de nós nunca foi ofendido ou nunca ofendeu alguém também? Quantos não necessitamos de um perdão de algum irmão, ou até ofendemos alguém, ou alguém nos ofendeu e que nós tivemos que perdoar? Como é difícil pedir perdão, como é difícil saber perdoar. Pedir perdão porque o nosso orgulho nos impede e trava a nossa garganta, a nossa voz, no momento em que nós vamos dizer, perdão, eu errei. Como é difícil reconhecer que errou. Para quem foi ofendido, como é difícil também dizer, olha, eu te perdoo, mas perdoa de todo o coração, para nunca mais pensar naquele assunto. Não é que dali a algum tempo, eu lhe perdoei, mas você fez aquela coisa contra a minha pessoa. Não. Perdão total. E é o que nos propõe o Evangelho de hoje. São Pedro, que fala a nosso Senhor Jesus Cristo sobre perdoar 7 vezes, para ele, São Pedro, ele já estava fazendo um ato de caridade monumental, porque naquela época era pena de talião. Aquilo que fez, aquilo se paga. Se eu matei, eu morro. Se eu arranquei um olho me será arrancado. Era pena de talião. Perdoar 7 vezes já era algo inimaginável. E São Pedro pensa que está dizendo um absurdo de bondade. Mas Nosso Senhor ainda vai acrescentar, não, Pedro, 7 vezes não, 70 vezes 7. É o grande perdão que Deus dá a cada um de nós. Mas o Evangelho de hoje nos traz uma curiosidade. Nós estamos lendo este capítulo 18 de São Mateus numa tradução, mas no original, na língua em que ele foi escrito e que consta no cânon bíblico, que é o grego, nós temos umas palavras que não condizem com a realidade que tem no texto em português. Temos um rei no início, e assim é em grego, basileus, mas logo depois vem patrão e empregado. Dá uma impressão meio sindicalista do Evangelho que não existe e que Nosso Senhor não quis dar esse tom sindicalista ao Evangelho de hoje. A palavra patrão, em grego, kyrios, significa senhor. E a palavra empregado, na verdade, é doulos, em grego, é escravo. Então estamos tratando de um rei que é senhor e os demais são seus escravos. Qualquer outra interpretação pode ter uma conotação social, e não é isso que o Nosso Senhor está dizendo. Nosso Senhor não veio aqui indicar um modo sindicalista da vida, não. Ele vem ensinar o caminho dos céus. É isso que o Nosso Senhor vem nos indicar, e vem nos informar qual é a verdadeira misericórdia que se deve ter entre uns e outros. Lembremos, temos o Senhor, o Rei, temos o escravo perverso e temos o outro que não conseguiu ser perdoado por este. Na verdade, são 2 perdões. Um perdão é em relação a seu Senhor e outro perdão é em relação a um igual. E aqui é que vem a chave para entender o Evangelho de hoje. A quem Nosso Senhor pede para que se perdoe? O irmão. Assim como nós somos perdoados pelo Pai, perdoemos o nosso irmão. Quando alguém faz uma ofensa a nós, você é alto, você é baixo, é gordo, é magro, seja lá o que for, uma ofensa qualquer, isso nós perdoamos. Mas se alguém se levanta para dizer uma blasfêmia contra Deus,
Não é isto que nosso Senhor está dizendo. Deixe blasfemar contra Deus. Isso deve ser denunciado. Está errado. Deus deve ser glorificado e Deus não pode ser ofendido. Aqui é que está o grande segredo deste Evangelho. Sempre que nós vemos uma pessoa pregar misericórdia, 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 mas para continuar no pecado mortal e não emendar a sua vida para com Deus, esta, diz Santo Afonso Maria de Ligório, é uma falsa misericórdia, porque Deus é paciente e espera. Deus espera a nossa conversão. Mas, sobretudo, Deus, Ele não espera para sempre. Vem um momento em que, se a pessoa não quer se converter, apesar de todas as provas de amor de Deus, Deus retira esta vida e lança a pessoa no inferno. O inferno existe e para lá vão todos aqueles que abusaram da misericórdia de Deus. Pior seria o servo perverso, o escravo perverso, como diz o Evangelho, se ele, sobretudo, atacar aqueles que são verdadeiros filhos de Deus, que amam a Deus, não romperam com Deus, mas têm misericórdia para com os maus, mas não têm misericórdia para com os bons. Este bem merece a recriminação do capítulo 8º do Evangelho de São João. É um filho do demônio. Porque aquele que quer manter o rompimento com Deus, peque, que Deus é misericordioso e Ele não vai fazer nada. Se alguém pensa assim, este vai estar, ao mesmo tempo, cavando um buraco muito fundo no inferno. E para lá vai. Por quê? Porque Deus quer perdoar, mas Deus não quer ser ofendido eternamente. Assim qualquer um de nós, você que está me assistindo, se um dia eu lhe pegasse pelo colarinho e lhe desse uma bofetada e lhe pedisse perdão, você me diria, não, eu lhe perdoo. E em seguida lhe dou uma segunda bofetada, perdão. E me perdoa. E em seguida uma terceira bofetada. Tem um momento em que a paciência esgota. Eu estou utilizando-me de misericórdia, mas para que você mude de vida. Assim, muitas pessoas fazem com Deus. Com uma mão, seguram a Deus, pedem perdão sem largar, e com a outra, continuamente, esbofeteiam a sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo com um pecado mortal, que, diz a teologia, é o maior mal que pode haver na face da terra. E como nos ensina São Paulo, na sua carta aos Romanos, no seu capítulo 14, nós não devemos procurar a vingança para com um irmão ou alguma outra pessoa. Nós devemos saber perdoar, sabendo, porém, que Deus tomará vingança para aquele que não quer se converter. No Evangelho de hoje, 10.000 talentos, Nosso Senhor utiliza este número absurdo, que seriam 260 toneladas de um metal precioso. Só para terem ideia, o escritor judeu Flávio Joséfo vai dizer que tanto a Galileia quanto a Pérea, juntando essas duas regiões da antiguidade, da época de Nosso Senhor, pagavam para Herodes Antipas, por ano, apenas 200 talentos. Durante um ano inteiro, duas regiões. E, no entanto, Nosso Senhor fala de 10.000 talentos. Uma só pessoa deve tudo isso. Para mostrar que um pecado mortal não adiantaria fazer penitência a vida inteira para reparar um só pecado mortal. Ninguém consegue. Ninguém teria essa capacidade. Portanto, Deus, Ele manifesta muito mais o seu poder absoluto no perdoar do que no castigar. Mas se nós não queremos a mão de Deus, que é a mão da misericórdia, cairemos, inevitavelmente, na mão da justiça. Deus criou o céu e o inferno. E você que está em casa e está me assistindo, você tem apenas 2 caminhos na sua vida. Você pode trilhar o caminho do céu, que pode ser através da inocência, de nunca ter pecado, ou do arrependimento, pedindo perdão a Deus pelas faltas que cometeu. Ambos os 2 caminhos conduzem ao céu. Se não quisermos nos converter, nós estaremos indo para o caminho do inferno. E vão para o inferno não só aqueles que pecam, mas aqueles que dizem para as pessoas que pecar não tem nenhum problema,
Deus é de tal forma misericordioso que ninguém vai para o inferno. Esse também vai junto neste caminho, porque Deus não quer ser ofendido eternamente. Deus quer perdoar para que nós possamos amá-lo e não ofendê-lo constantemente. Um conto francês do século XIX, conto literário, mostra bem qual é o papel de Nossa Senhora em tudo isso. Nossa Senhora, como vai dizer São Lourenço de Brindisi, os anjos e os santos foram de tal forma aquinoados, maravilhados por Deus, com excelências na glória celeste, que eles gozam de uma eterna felicidade. Pode juntar a felicidade de todos os anjos e todos os santos, que não dá a maravilha que Deus colocou só na alma de Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora bem pode estar representada neste conto. Um homem, conto do século XIX, um homem se casou com uma mulher que não era boa. Sua mãe, uma piedosa católica. Ele, por causa desse amor apaixonado à sua mulher, ela não queria dividir o amor de seu esposo com ninguém, nem mesmo com a mãe dele, muito menos com Deus ou com Nossa Senhora. E queria o amor exclusivo daquele homem. E fazia aquele homem maltratar a sua própria mãe sob chantagem de seu amor. Em determinado momento, em certo dia, ele, sob pressão da esposa, teve que matar a sua própria mãe. A mãe dele foi morta, e foi morta pelo próprio filho. Aquela mulher dizia: ou você mata sua mãe e traga o coração dela até mim, ou você nunca mais será o meu amor. E o homem matou a sua mãe, arrancou o coração dela. É uma cena bárbara, trágica, digna de figurar nas maiores tragédias gregas que se conhecem. Arrancou o coração da mãe, embrulhou e voltou para sua casa. Voltou para a casa onde estava a sua esposa Malévola. No meio do caminho, ele cai, tomba, e aquele coração que já não pulsa mais, caiu no chão também. E quando cai no chão, de dentro do coração de sua mãe, já morta, sai aquela voz suave, que ele ouvia desde sua tenra infância, e dizendo: meu filho, você se machucou, levante-se, vá se tratar. A voz da própria mãe saiu daquele coração que já não pulsava. Nossa Senhora faz isso conosco constantemente. Nossa Senhora rezou pelo bom ladrão e rezou pelo mau ladrão. Nossa Senhora reza por cada um dos pecadores para que se convertam, mas alguns são tão ruins, rejeitam tanto essa voz tão suave da Mãe de Deus e nossa Mãe, que nem sequer se importam com os pecados que são cometidos contra Deus ou contra ela, Nossa Senhora. É como se o coração imaculado da Virgem Maria, constantemente atirado ao chão pelos nossos pecados, dissesse com aquela voz suave: meu filho, minha filha, você não quer se converter, não quer mudar de vida? Eu estou de braços abertos, basta pedir perdão. Venha, retorne do mau caminho, vamos juntos, eu te ajudo. E Nossa Senhora imediatamente nos ajudaria a levantar-nos do poço, da lama, do pecado em que nós estamos, para glorificar a Deus. Então, como conclusão deste sermão, lembremo-nos de que nós não podemos utilizar da falsa misericórdia para continuar ofendendo a Deus. Temos que pedir isso sim, a verdadeira misericórdia de Nossa Senhora, para abandonarmos o pecado de uma vez por todas e trilharmos o caminho dos céus. Rezemos esta missa para que todos nós tenhamos força para isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.